Bom, irmãos, então aqui eu vou gravar um pequeno vídeo que é referente a uma informação que ela não foi colocada nos vídeos anteriores. E ela é uma informação importante porque também é uma informação que dá uma possibilidade de início do tempo do fim. E antes de iniciar, demonstrar essa outra possibilidade que aponta para o início do tempo do fim, é importante falar sobre os fatos que ocorreram no ano de 1947. Porque o ano de 1947 ele se tornou a base de contagem de início do tempo do fim. Exatamente. Porque no ano de 1947 houve o cumprimento de duas profecias, que foram a profecia de Salmos 90:10 e da parábola da figueira, ou seja, duas profecias acontecendo no mesmo ano, demonstrando a importância desse ano para a contagem de início do tempo do fim. Onde a primeira profecia a se cumprir foi a profecia de Salmos 90:10 e ela se cumpriu em 14 a 15 de setembro de 1947, porque nessa data aqui houve a transição de dois anos hebraicos, que foram os anos 5.707 para 5.708. Então essa data aqui ela é muito importante porque o Criador se utilizou dessa data do calendário gregoriano para representar a transição desses dois anos hebraicos, que quando somados forma o número que representa o dia do Cordeiro, que representa o dia do livramento na terra do Egito, que foi o que possibilitou o livramento na terra do Egito, que foi o primeiro mês, o 14º dia do mês, e no dia 15 houve o livramento da terra do Egito, ou seja, aqui esse número representa o dia do Cordeiro. Então o Criador está demonstrando dessa forma que essa data aqui, ela representa o dia do Cordeiro, o dia do verdadeiro sacrifício do Cordeiro, que foi o que deu o livramento na terra do Egito. Exatamente, porque o adversário, o inimigo do Criador, ele não só alterou os anos, como também alterou os meses. E assim, dessa forma, impedindo por completo de saber o ano e o mês de início do tempo do fim. Por isso que o Criador se utilizou dessa data para representar a transição desses dois anos hebraicos, que forma o dia do sacrifício do Cordeiro. Para que assim, dessa forma, conseguíssemos identificar que o Criador está nos dizendo que nessa data do calendário gregoriano está representando do calendário hebraico o dia do sacrifício do Cordeiro. Ou seja, o Criador está nos demonstrando que essa data do calendário gregoriano representa o verdadeiro dia do sacrifício do Cordeiro, que foi o que possibilitou o livramento na terra do Egito. Porque o inimigo ele alterou os anos e os meses. E através dessa data o Criador está nos demonstrando que essa data do calendário gregoriano é a data verdadeira do dia do Cordeiro, do dia do livramento na terra do Egito. Então nós vemos que essa data aqui é a data que representa o dia do Cordeiro. E foi na transição desses dois anos hebraicos que o Criador deu cumprimento à profecia de Salmos 90:10. Exatamente, porque quando pegamos os anos 5.707 e 5.708 e invertemos, por que inverter? Porque a escrita hebraica se escreve da direita para a esquerda e nós escrevemos da esquerda para a direita, ou seja, é o contrário. Então quando pegamos os anos 5.707 e 5.708 e invertemos, nós vamos ter o número 70, 75 e 80, 75. Então aqui nós vemos a geração de 70 a 80 anos descrita em Salmos 90:10. Então aqui nós vemos que o Criador ele se utilizou da data 14 a 15 de setembro de 1947 do calendário gregoriano para representar a transição dos dois anos hebraicos que juntos formam um número que representa o dia do Cordeiro, número que representa o dia em que o verdadeiro sacrifício do Cordeiro é realizado na terra do Egito, que foi o que deu livramento na terra do Egito. E ao mesmo tempo esses dois anos hebraicos também serviram para dar cumprimento à profecia de Salmos 90:10. Porque quando pegamos esses dois anos hebraicos 5.707 e 5.708 e invertemos, nós temos o cumprimento da profecia de Salmos 90:10. Que diz que uma geração ela é de 70 a 80 anos. Então veja que o Criador se utilizou dessa data para representar e demonstrar o dia do Cordeiro e para demonstrar o cumprimento da profecia de Salmos 90:10. E no mesmo ano de 1947,
em 29 de novembro de 1947, foi a data em que o Estado de Israel foi criado novamente. E a criação do Estado de Israel representa o cumprimento da parábola da figueira. Então, no ano de 1947, houve o cumprimento de Salmos 90:10 e houve o cumprimento da parábola da figueira. Então, demonstrando que o ano de 1947 ele é a base de início da contagem do tempo do fim. E essa informação é muito importante saber que setembro, para o Criador, representa o dia do Cordeiro, representa o dia que o Cordeiro foi sacrificado na terra do Egito. E segundo as Escrituras, o nosso Salvador Yahshua, ele fez a celebração da Páscoa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, ou seja, no dia 14. Ele fez a celebração da Páscoa ao entardecer, porque a Páscoa é celebrada ao entardecer. E após a celebração das Páscoas, nas primeiras horas do dia 15 de Nissan, ele foi preso e foi morto nesse mesmo dia. Ou seja, ele morreu no dia 15 de Nissan, na hora 9ª. E isso é importante a gente saber, porque nós vemos que ele celebrou a Páscoa no dia 14. Após a celebração da Páscoa no dia 14, nas primeiras horas do dia 15 de Nissan, ele foi preso e morto nesse mesmo dia, do dia 15 de Nissan. E nós vemos a hora que ele morreu, que foi a hora 9ª. Então, nessa representação aqui, nós vamos ter a representação da data do verdadeiro dia do Cordeiro. Por quê? Porque o inimigo do Criador, ele alteraria os anos e os meses, e assim, dessa forma, impedindo por completo de sabermos o ano e o mês de início do tempo do fim. Porém, o Criador, em sua infinita sabedoria, representou na morte do seu filho a data em que comemoraria o verdadeiro dia do Cordeiro, ou seja, do dia 14 a dia 15 de setembro. Por quê? Porque setembro está representando o mês 9. Então o Criador fez essa representação aqui para entender que no tempo do fim, esse momento aqui seria o momento do dia do Cordeiro, seria o momento do sacrifício do Cordeiro, que é o que dá o livramento para o tempo do fim. Exatamente. Então por isso que o Criador fez essa representação aqui, para não demonstrar que nesse momento aqui, nessa data aqui, seria o verdadeiro dia do sacrifício do Cordeiro que foi feito por nós no madeiro. Então o Criador representou na morte do seu filho o momento do sacrifício do Cordeiro que é feito por nossos pecados lá no madeiro. Então saber essa informação aqui é muito importante. Por quê? Porque esse momento aqui, essa data aqui, está representando o sacrifício do Cordeiro que foi feito no madeiro por nós, que é o que vai dar o livramento no tempo do fim. Exatamente. E nós vimos que o nosso Salvador Yahshua, ele foi morto no madeiro no dia 15 de Nissan. E as Escrituras diz que se com ele morremos, também com ele viveremos. E nós vemos que o nosso Salvador, ele morreu no dia 15 de Nissan, em uma sexta-feira. Então, aqui foi o momento da morte do nosso Salvador. Dia 15 de Nissan, um dia de sexta-feira. E aqui nós vemos a ressurreição de Yahshua. E a ressurreição de Yahshua, ela ocorreu no dia 17 do mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano, em um dia de domingo. E na ressurreição de Yahshua, nós temos a seguinte representação. Nós temos o dia, que foi o dia 17, e nós temos o mês de Nissan, que é o primeiro mês do ano. Então aqui nós temos o número 1, representando o mês. Então formou-se na ressurreição de Yahshua um número 171. E o número 171, ele representa a própria pessoa do Criador. Então agora aqui nós temos a representação do número 171 pelo calendário hebraico. Por quê? Porque o dia da ressurreição foi o dia 17 e o mês foi o mês de Nissan, que é o primeiro mês. E foi um dia de domingo. E o Criador, ele alinhou para o tempo do fim os dois calendários. Exatamente. Por quê? Porque na data de 14 a 15 de setembro de 2023, haverá a transição de ano hebraico de um ano para o outro, ou seja, representando o primeiro dia do primeiro mês do novo ano para a terra de Israel. E nós vemos que o inimigo ele alterou os anos e os meses. Então aqui nós vemos o primeiro dia, o primeiro mês do ano, do novo ano para a terra de Israel. Então agora nós vamos pegar a data pelo calendário gregoriano, onde nós temos setembro de 2023. E nós vimos que a ressurreição de Yahshua, ela aconteceu no dia 17 do mês de Nissan, que é o primeiro mês, em um dia de domingo. Então nós vamos pegar o mesmo dia da ressurreição de Yahshua, que foi o dia 17, e vamos colocar aqui. Então agora aqui nós temos a data
dia 17 de setembro de 2023. E esse momento aqui, essa data aqui, ela representa esse mesmo momento aqui, ó, a ressurreição de Yahushua, exatamente. Porque Yahushua ele ressuscitou no dia 17 do mês de Nissan, que é o primeiro mês, em um dia de domingo. E nós vemos isso nessa data aqui. Por quê? Porque Yahushua ele ressuscitou no dia 17, nós temos o dia 17 aqui, e foi num dia de domingo. Então, dia 17 de setembro de 2023 é um dia de domingo, e nós vemos que o mês de setembro ele é o primeiro mês onde o cordeiro foi sacrificado na terra do Egito. E nós vimos isso através da morte de Yahushua, que o Criador nos mostrou que esse mês aqui ele é o verdadeiro primeiro mês onde o cordeiro é sacrificado. Então agora aqui nós temos a representação pelo calendário gregoriano. Nós temos o dia 17 e nós temos setembro, que representa o primeiro mês onde o cordeiro é sacrificado. Então, nesse momento aqui, nessa data 17 de setembro de 2023, também se formou o número 171, igualmente no momento que Yahushua ressuscitou. Por quê? Porque aqui nós temos o dia 17, e Yahushua ele morreu no dia 17, que era um dia de domingo. Então aqui é dia 17, que também é um dia de domingo, e nós vemos que o mês de setembro ele é o verdadeiro primeiro mês, que é o mês de Nissan. Então aqui pelo calendário gregoriano também se formou o número 171. Então aqui nós vemos que o Criador ele alinhou tanto o calendário hebraico quanto o calendário gregoriano para representar a mesma coisa que ocorreu na ressurreição de Yahushua. Por quê? Porque as Escrituras dizem: se com ele morremos, também com ele viveremos. E nós vemos que o Criador, para o tempo do fim, ele alinhou os dois calendários para que de forma igual representasse a ressurreição de Yahushua, representasse o momento da ressurreição de Yahushua nos últimos dias. Então nós vemos que o dia 17 é um dia muito importante, devemos também esperar por ele, ficar atentos a ele, porque o dia 17 do mês de setembro ele está representando o momento da ressurreição de Yahushua, e as Escrituras diz: se com ele morremos, também com ele viveremos. Então devemos ficar atentos para a data 17 de setembro de 2023, porque ela está representando o momento exato da ressurreição de Yahushua. Então essa é a informação que deveria ter sido colocada no vídeo anterior e não foi colocada. Então por isso eu fiz esse outro vídeo aqui informando sobre essa possível data do dia 17 de setembro de 2023. Então por isso eu fiz esse pequeno vídeo para informar os demais irmãos, porque esse vídeo era para ter sido colocado no vídeo anterior e não foi.